Pois bem, meus irmãos, vamos lá. Como eu disse, esse é o nosso quarto encontro falando do tema disciplina bíblica. Um tema, como nós falamos, polêmico, mas bíblico, né? O próprio nome já diz, disciplina bíblica. Nós já passamos por várias questões aqui. E eu quero hoje caminhar com os irmãos na seguinte questão. Nós já falamos um pouquinho disso aqui, mas hoje eu quero dedicar tempo para clarear um pouquinho mais sobre isso, e eu creio que na semana que vem a gente já consegue encerrar esse assunto. A pergunta que eu quero trabalhar com os irmãos hoje é a seguinte: as igrejas do passado, quando eu estou falando igreja do passado, eu estou falando desde o fundamento da igreja, ok? E eu iria até mais além, eu voltaria até no período do Antigo Testamento. Então a grande pergunta é: as igrejas do passado praticaram disciplina bíblica, ou isso é coisa inventada pela igreja atual? Então a ideia é que a gente responda essa pergunta, e eu quero ir um pouco além, e eu já vou fazer um paralelo aqui, pegando do Antigo Testamento até o Novo Testamento completo. Nós já citamos aqui na semana passada vários textos bíblicos que comprovam que a disciplina bíblica é bíblica, vamos dizer assim. Mas quando a gente vai lá no Antigo Testamento, a gente percebe que existiam várias prescrições dadas por Deus na lei de Moisés, de algumas condutas que deveriam ser tomadas caso alguém não andasse em conformidade com a lei de Deus. Quando a gente passa por esses textos, lá no Antigo Testamento, a gente já percebe que desde o Antigo Testamento, o próprio Deus já prescrevia a disciplina bíblica. Quando a gente vai fazer a leitura dos profetas, nós percebemos o próprio Deus exercendo disciplina sobre Israel, através dos profetas. Deus repreendendo o pecado de Israel. Deus, inclusive, trazendo os inimigos sobre Israel como a vara de disciplina do próprio Deus. Nós vemos, por exemplo, Deus levantando o império assírio contra o reino do norte, com capital em Samaria. Mesmo depois que os profetas foram enviados e alertaram o povo e chamaram o povo ao arrependimento. Depois a gente vê Deus levantando o império babilônico para vir como disciplina do Senhor sobre o reino do sul, com capital em Jerusalém. Então nós percebemos numa leitura assim simples do Antigo Testamento que já existia a disciplina para o povo de Deus no Antigo e no Novo. Nós lemos vários textos semana passada, como eu disse aqui, de que a disciplina bíblica, ela é bíblica. Isso já ficou evidenciado. Então a questão é: as igrejas, elas antigamente já havia disciplina bíblica na igreja, ou isso é coisa que foi inventado pelas igrejas atuais e a gente está aqui dando um salto para fora da história da igreja? A resposta óbvia é não. Não. O que aconteceu, meus irmãos, é que houve uma lacuna entre um período da igreja e os dias atuais, aonde essa doutrina ela foi esquecida, infelizmente. Não por todas as igrejas, porque existem igrejas, né? Sempre existiram igrejas sérias, sempre existiram. Mas, falando aqui do nosso país, né? É raro às vezes que você escuta uma pregação a respeito de disciplina bíblica.
Então esse assunto meio que ele foi deixado de lado dos púlpitos, e uma vez que ele foi deixado de lado, o que que aconteceu? As igrejas e seus membros, uma vez que não ouviram desse assunto, quando ouvem, o estranham, porque tendem a pensar que a igreja ela não pode exercer esse tipo de prática, e tendem a pensar também que é um abuso de autoridade por parte da igreja, quando os líderes e os pastores têm que deliberar a respeito desse assunto. Mas eu quero trazer para os irmãos aqui, com base nas confissões, o que as confissões já diziam a respeito desse assunto. Eu quero primeiro relembrar aos irmãos o que é uma confissão. A confissão, ou as confissões de fé que existiram ao longo da história da igreja, elas têm o objetivo de estabelecer o que a igreja crê. As confissões surgiram em momentos onde tudo estava um pouco confuso. A igreja estava um tanto perdida. E no meio dessa confusão em que a igreja não sabia mais o que ela cria, por que cria, em que cria, ou em quem cria, então, houve-se a necessidade de que homens piedosos, teólogos, pastores, se reunissem em um concílio, em uma assembleia, e eles começassem a estudar a Escritura juntos, e isso acontecia por vários anos, e no final dessas reuniões, dessas assembleias, surgiam então esses documentos, que foram chamados de confissões, aonde eles estabeleciam ali, olha, o que nós cremos e entendemos a respeito da igreja? Aí eles escreviam lá um artigo sobre, entendemos que a igreja, e desenvolvia. O que nós entendemos que a Bíblia ensina sobre salvação? Aí eles iam lá e deixavam um documento escrito, um capítulo destinado somente sobre salvação. O que a igreja defende, o que nós acreditamos que a Escritura ensina a respeito da soberania de Deus? E lá tinha um capítulo específico que, a igreja crê na soberania de Deus dessa maneira, de acordo com o ensinamento das Escrituras. E todos esses capítulos dessas confissões, eles colocavam ao final delas os textos bíblicos que embasavam tudo que eles estavam ensinando ali. Então, se você pegar hoje uma confissão de fé, você vai ver ali uma confissão, um documento, como se fosse um estatuto, onde você tem um capítulo, você tem os artigos. Então, capítulo 1, sobre a igreja. Artigo 1º, a igreja é única, universal, composta de todos aqueles que foram regenerados em Cristo, desde toda a história. Então isso é uma confissão. Embora a confissão ela não esteja no mesmo nível de autoridade da Escritura, a Escritura é a autoridade, mas as confissões são ensinamentos ou documentos compilados que resumem o que a igreja crê, em que a igreja crê e como a igreja crê. Então isso é uma confissão, ok? Eu quero fazer uma citação aos irmãos, antes de entrar nas confissões, do João Calvino, no livro As Institutas, no volume 4, ok? Ali nesse livro, As Institutas, no livro 4, no capítulo 12,
no artigo 6. O artigo 6 tem o título seguinte: a forma disciplinar aplicada pela igreja em diferentes casos, segundo a natureza das faltas em pauta. Então, o Calvino, aqui no capítulo, no inciso 6, do capítulo 12 da Institutas, no livro 4, ele vai estabelecer a forma que a igreja deve disciplinar. Qual é a maneira que a igreja exerce disciplina? E ele vai dizer que a disciplina ela deve ser executada de diferentes formas, em diferentes casos. O que nos mostra que os reformados, como nós já falamos aqui, eles entendiam que existem graus de pecado. E a disciplina eclesiástica, ela deve acontecer de acordo com esse grau de pecado. Então o Calvino, vou ler aqui uma citação longa, estou lendo na verdade um livro aqui em si, estou com ele aberto. O Calvino diz assim: propostos estes fins, resta ver como a igreja deve exercer essa parte da disciplina que lhe foi inserida na jurisdição. O que ele está dizendo? Deus deu autoridade para a igreja exercer disciplina. Agora, como? Aí ele vai falar assim, ó: de início, retenhamos aquela visão feita previamente. Aí ele começa a fazer distinção dos pecados. Dos pecados, alguns são públicos, outros são privados ou mais velados. Pecados públicos são os pecados que têm não apenas uma ou outra testemunha, mas são apontados abertamente e com escândalo para toda a igreja. Então esse é o pecado, né, público. Todo mundo viu. Está claro para a igreja esse pecado. Ok? Aí ele vai e define agora o pecado oculto. Pecados ocultos, né, não são pecados que escapam inteiramente ao conhecimento dos homens, como são os pecados dos hipócritas, pois esses não caem sob o juízo da igreja. Ou seja, a hipocrisia é algo que não fica evidente para a igreja. Ok? Ele diz assim: mas pecados ocultos são os pecados de gênero intermediário, que de fato não deixam de ter testemunhas, contudo não são públicos. Ou seja, o Calvino faz uma distinção entre o pecado público, que é aquele que teve uma ou várias testemunhas, e inclusive toda a igreja ficou sabendo disso, isso é um pecado público. E o pecado privado, não é aquele que ninguém sabe, é aquele que, por exemplo, uma pessoa sabe e isso chegou ao conhecimento dos pastores, por exemplo. Isso é um pecado oculto ou privado. Aí o que ele diz? A primeira espécie de pecado, que é aquele público, não requer aqueles passos que Cristo enumera em Mateus 18, 15 a 17, que nós vimos semana passada. Qual é a regra que Cristo estabeleceu para o pecado privado? Quando alguém peca contra você em secreto, ou contra a igreja em secreto, qual que é a prescrição de Jesus? Vai até o teu irmão, repreende. Se ele não te ouviu, leva 2 ou 3 testemunhas. Ele não te ouviu, traz para a igreja. Ele não ouviu a igreja, ele tem que ser desligado do rol de membros da igreja. Isso Cristo já prescreve. Ok? Que é, basicamente o Calvino diz, a igreja, quando algo assim acontece, deve cumprir seu dever, chamando o pecador e punindo segundo a medida da falta no segundo gênero, conforme aquela regra que Cristo prescreveu. Agora, quando a falta vem ao conhecimento, então é preciso observar outra distinção entre faltas graves e faltas leves. Veja que o Calvino está estabelecendo que existem pecados leves, existem pecados graves. E a disciplina vai acontecer de acordo com este grau. O que ele diz aí? Ó? Pois não se deve aplicar
tão grande severidade nos pecados mais leves. Veja o que ele está dizendo: os pecados mais leves, eles não devem ser disciplinados com tamanha severidade. Ok? Aí ele diz assim: antes é suficiente o castigo das palavras e esse brando e paterno amor, para que o pecador não exaspere, nem o confunda, mas o faça cair em si, para que, punido, mais se alegre do que seja contristado. Então, aquele pecado leve, você chama o sujeito de um lado e fala assim: ô, meu irmão, vem cá. Essa conduta que você está tendo, observa bem, meu irmão. Ok. Né? Agora ele diz: mas convém que as faltas escandalosas sejam castigadas com remédio mais forte. Pois não é bastante aquele que, praticando crime pelo mau exemplo, prejudicou gravemente a igreja, seja castigado apenas com palavras. Ou seja, seria injustiça, segundo a ideia do Calvino aqui, eu tratar com maior rigor os pecados leves, como se eles fossem os pecados mais graves, e também seria injustiça tratar os pecados mais graves de uma maneira mais leve. E aí ele diz assim: antes deve, por um tempo, aí agora ele prescreve como que os pecados graves devem ser tratados. A disciplina seria: antes deve, por um tempo, este pecador ser privado da comunhão da ceia, até que dê crédito de seu arrependimento. O que ele está dizendo? Aquele que comete um pecado mais grave, a primeira disciplina imposta, logo que depois de que ele foi repreendido, foi chamado ao arrependimento, permanece no pecado, qual que é a prescrição? Seja privado da comunhão da ceia. Esse é o primeiro ponto. Até que ele dê crédito de seu arrependimento. Ou seja, até que o membro demonstre o seguinte: olha, pastor, realmente eu estou arrependido disso. Eu me arrependi desse pecado. Aí o Calvino continua: ora, tampouco Paulo usa para com o Coríntio apenas retórica de palavras, mas o elimina da igreja e repreende os coríntios por o haver tolerado por tempo tão longo. A igreja antiga sempre manteve esse modo de proceder, quando florescia o legítimo modo de governo. O que o Calvino está dizendo? Que em uma igreja que tinha um modelo bíblico de governo, a disciplina bíblica sempre existiu. E aí ele diz aqui: pois se alguém perpetrava alguma transgressão grave, da qual surgisse escândalo, ordenava-se que o faltoso primeiro se abstivesse da participação da ceia do Senhor. Então, não só a humilhar-se diante de Deus, mas também a comprovar seu arrependimento diante da igreja. Ok? Mas haviam ritos solenes que se costumavam impor no intervalo, para que fossem sinais de arrependimento. Quando então o penitente se havia desincumbido da satisfação que devia à igreja, ele era então recebido à comunhão mediante a imposição de mãos, recepção que Cipriano, que também descreve sucintamente rito dessa natureza, mas frequentemente chama de paz. Ou seja, o Calvino está dizendo então o seguinte: o membro foi repreendido do pecado grave, ele foi repreendido, ele não foi chamado ao arrependimento, ele não quis. Passa-se então a qual etapa? Privação da participação da ceia do Senhor. Privou-se da ceia do Senhor, até quando? Até que esse manifeste arrependimento legítimo. Uma vez que ele manifestou o arrependimento legítimo, agora ele é chamado à comunhão novamente. Percebe que a disciplina não é para condenar o membro, a disciplina é para restaurar o membro à comunhão. Então esse é o ponto, essa é a fala de Calvino.
Agora, falando especificamente das confissões, eu quero citar para os irmãos aqui a confissão belga. A confissão belga. Para vocês terem uma ideia, a confissão belga, ela data de 1561. 1561 é a confissão belga. Na confissão belga, a confissão belga, ela estabelece quais são as marcas de uma verdadeira igreja. Os irmãos reuniram lá, então, e no tópico onde eles falam de igreja, eles falam assim, a gente precisa estabelecer aqui quais são as marcas de uma verdadeira igreja. E eles falam lá, porque infelizmente tem muitos lugares que se chamam igreja, mas são sinagogas de Satanás. Então a gente precisa aqui, precisamos estabelecer o que cara, se você quiser achar uma igreja verdadeira, para que a gente vai ter que olhar? Aí ele estabelece, ele diz o seguinte, vou ler aqui literalmente a confissão belga, ok? As marcas para conhecer a verdadeira igreja são estas. Ela mantém a pura pregação do evangelho, a pura administração dos sacramentos, como Cristo os instituiu, e o exercício da disciplina eclesiástica para castigar os pecados. Em resumo, a igreja verdadeira se orienta segundo a pura palavra de Deus, rejeitando todo o contrário a esta palavra e reconhecendo Jesus Cristo como o único cabeça. Assim, com certeza se pode conhecer a verdadeira igreja, e a ninguém convém separar-se dela. Olha que coisa interessante que a confissão belga está dizendo. Primeiro, ele estabelece 3 marcas para se conhecer uma verdadeira igreja. Pura pregação do evangelho, e aí pura aqui, não entendam pura aqui como pregação perfeita, ok? Pura administração dos sacramentos e o exercício da disciplina eclesiástica. E aí ele termina dizendo o seguinte, a essa igreja, que tem essas 3 características, a ninguém convém separar-se dela. Ou seja, não existe motivos além desse para deixar uma igreja. Tem gente que deixa a igreja porque o irmão me magoou. Gente, mas a igreja é o ajuntamento dos miseráveis que foram regenerados. Mas eles ainda pecam. Eles ainda falham, eles ainda entristecem os outros, eles ainda entristecem a eles mesmos. Eu ouvi certa feita, quando eu estava no seminário, um professor deu uma definição de perdão que eu guardei ela para mim. Ele falou assim, perdoar é abrir-se para ser ferido de novo. Perdoar é abrir-se para ser ferido de novo. Porque quando se fala de relações humanas, meus irmãos, até mesmo dentro da igreja, pressupõe feridas. Porque nós ainda não estamos prontos. Se estivéssemos, nós não estaríamos mais aqui. Então essa é uma definição da confissão belga, de que a disciplina bíblica, de acordo com a confissão belga, já fazia parte da história da igreja, não é algo inventado pela atualidade. Quando a gente vai para o Catecismo de Westminster, que é uma outra confissão, o Catecismo de Westminster, houve uma reunião entre os presbíteros, entre 1643 até 1649, nós estamos falando de 6 anos de reuniões para definir o que a igreja crê, e como que ela crê, em que ela crê à luz da Escritura. No capítulo 30, o artigo 3 e 4 do Catecismo de Westminster, lá tem um tópico exclusivo, no capítulo 30, o capítulo 30 tem o título assim, das censuras eclesiásticas, ou poderia ser da disciplina eclesiástica. No inciso 3 diz assim, as censuras eclesiásticas, veja, lê-se censuras eclesiásticas como a disciplina eclesiástica. As censuras eclesiásticas são necessárias para chamar e ganhar para Cristo os irmãos ofensores, para impedir que outros pratiquem ofensas semelhantes, para purgar o velho fermento que poderia corromper a massa inteira, para vindicar a honra de Cristo e a santa profissão do Evangelho, e para evitar a ira de Deus, a qual com justiça
poderia cair sobre a igreja se ela permitisse que o pacto divino e os seus selos fossem profanados por ofensores notórios e obstinados. Com justiça, Deus derramaria a sua ira sobre a igreja. Então, o Catecismo de Westminster está dizendo o seguinte, que a disciplina bíblica, ela precisa ser exercida para que não ocorra o pior. Qual é o pior? Para que a ira de Deus não caia sobre a igreja. Percebe? No inciso 4º, o Catecismo diz, para melhor conseguir esses fins, presta atenção agora que o Catecismo de Westminster vai dizer o seguinte, como então que essa disciplina deve ser exercida? Vai dizer, para melhor conseguir esses fins, os oficiais da igreja aqui são os líderes, os pastores, os presbíteros, ok? Os oficiais da igreja devem proceder dentro da seguinte ordem. Aí o Catecismo de Westminster estabelece a ordem da disciplina bíblica. Deve proceder dentro da seguinte ordem, segundo a natureza do crime e demérito da pessoa. Veja, que o Catecismo de Westminster confirma o que Calvino estava dizendo, que existe uma conduta que a liderança da igreja deve adotar com pecados mais leves, e existe uma outra conduta que a liderança deve ter com pecados mais graves. Nós já falamos aqui, a Escritura e a fé reformada entende que existem graus de pecados. Não é que uma coisa é pecado e outra não é, são dois extremos. Isso é pecado, isso não é pecado. Não são extremos, são níveis. Então, ao invés da coisa estar aqui e aqui, elas estão aqui, ó. Tanto é que lá no céu, interessante, pasmem com isso aqui. Algumas pessoas falam, lá no céu vai ter justiça. Vai ter mesmo. Só que a gente pensa que lá no céu vai ser tipo socialismo, entende? Todo mundo tem a mesma coisa. Todo mundo vai ter a cadeira branca e todo mundo vai estar no mesmo lugar. Vocês sabiam que não? Vocês já ouviram falar, já perceberam que a Bíblia fala de galardão lá no céu? O nível de santidade que existe nível de santidade dentro da igreja. Existem níveis. E esses níveis, e a maneira como eu construo a minha vida cristã, vai definir o tamanho do galardão que eu vou ter lá no céu. Se até lá no céu vai ter uns que vão receber mais, outros menos, isso demonstra que existem graus de pecados diferentes. E aí o Catecismo de Westminster termina então estabelecendo a ordem e de acordo com a natureza do pecado. Qual é a ordem então? O Catecismo de Westminster diz, repreensão, primeiro passo. O irmão cometeu um pecado, ele vai ser repreendido. Se ele cometeu um pecado privado, foi com você, a prescrição de Jesus é, vá até ele e repreende ele sozinho. Não te ouviu, busca 2 ou 3 testemunhas. Não ouviu, leva à igreja. Não ouviu a igreja, trata como publicano, miserável. Rompe a relação de irmão com ele. Ok? Se é pecado público, onde toda a igreja ficou sabendo, escandalizou, repreensão no meio de todos, em público. Nós vimos isso semana passada. Então, o primeiro passo, repreensão. Não houve mudança, segundo passo, o Catecismo de Westminster. Suspensão do sacramento da ceia do Senhor. Foi repreendido, não se arrependeu? Suspende da ceia do Senhor. Não pode participar da ceia. Terceira e última etapa, exclusão da igreja. Foi visitado, foi repreendido, não se arrependeu. Mais uma disciplina. Então, o irmão está proibido de participar da ceia do Senhor. Ainda assim, não demonstrou verdadeiro arrependimento? Exclusão da membresia da igreja. Então, nós vemos que a Confissão Belga de 1561 já estabelecia a disciplina bíblica como marca de uma igreja verdadeira. O Catecismo de Westminster, no seu capítulo 30, inciso 3 e 4, prescreve a disciplina bíblica, e
Agora, por fim, a Confissão Batista de 1689, a qual nós subscrevemos. Nós, como batistas reformados, aderimos à Confissão de Fé de 1689, a Confissão Batista. E a Confissão Batista de 1689, no capítulo 26, no artigo 12, que fala sobre a igreja, ele diz assim: como todos os crentes são obrigados a unir-se a igrejas locais, veja que a Confissão Batista está dizendo o seguinte, que não existe crente que não está unido à igreja local. Todos os crentes são obrigados a unir-se a igrejas locais, quando e onde eles tiverem a oportunidade de assim fazê-lo. Então, todos os que são admitidos aos privilégios de uma igreja, veja que a Confissão Batista, ela entende o seguinte: primeiro, é dever de todo cristão estar congregando em uma igreja. É dever. Segundo, uma vez que ele está congregado, ele participa dos privilégios de uma igreja. Comunhão, participação da mesa do Senhor, ouvir a palavra, ser visitado, receber uma oração, orientação dos pastores, repreensão, zelo, cuidado, ensino, tudo isso são privilégios. Mas o artigo 12 termina dizendo o seguinte: a estes também, ou estes também, estão sob a disciplina e governo da igreja, de acordo com a regra de Cristo. Então, o que a Confissão Batista diz? O membro da igreja, o cristão, ele é obrigado, tem como dever estar inserido numa igreja local. E inserido na igreja local, ele tem tanto privilégios quanto deveres. Qual é o privilégio? Todos esses que eu disse. Qual é o dever? Uma vez que ele está inserido em uma igreja, ele está sujeito à disciplina da igreja. Percebe? Ele está sujeito à disciplina. Ah, mas pastor, isso é coisa de igreja? Não. Eu já disse isso aqui atrás. Quem trabalha, você está trabalhando numa igreja, carteira assinada, certo? A partir do momento que você teve a sua carteira assinada, aquilo é um contrato que você fez com aquela empresa. E aquela empresa firmou um contrato com você. E naquele contrato, basicamente, o que rege lá é o seguinte: você tem esse direito se você fizer isso. Ou seja, eu pago você um salário mínimo, esse é o seu privilégio. O seu dever e responsabilidade é executar a atividade para o qual você foi contratado. Quando você lê vaga de emprego na internet, você tem lá assim, ó, requisitos. Pré-requisitos para a vaga: ensino superior completo, preferência em administração, logística, marketing, enfim. Domínio do pacote Office, Excel, PowerPoint. Alguns vão colocar assim, inglês. Será um diferencial? Beleza. Em algumas vagas, depois dos pré-requisitos, tem assim, ó, habilidades e competências. Ali vai estar ali disposto o que você tem que ter, quais são as habilidades e competências que você precisa ter para você exercer aquela função. E depois também vai ter uma parte onde vai colocar quais são as atividades desenvolvidas. Ó, essa pessoa vai cuidar dos clientes da empresa, zelando pelos investimentos, pelas marcas da empresa, e vai dizer ali tudo que você tem que fazer. Quais são os seus deveres, certo? Então imagine que você é contratado por essa empresa, você não faz nada do que
está ali no escopo, aquilo é o básico, aquilo é o escopo da vaga, entende? A vaga, você foi contratado para fazer aquilo. Se você não faz nem o básico para o qual você foi contratado, provavelmente você vai ser desligado. Provavelmente você vai ter que arrumar um outro emprego. Por quê? Porque a partir do momento que você firma um contrato trabalhista com uma empresa, você está dizendo para ela o seguinte: eu estou disposto a arcar com tudo isso que você me pede, exercer toda a minha função com destreza, pelo valor que você diz que vai me pagar. Aí tem pessoas que falam assim: ah, mas eu também não vou fazer também isso tudo não, porque aqui eles não me pagam para eu fazer isso tudo não. Meu irmão, você assinou o contrato dizendo que você estava de acordo em receber aquele salário que você está recebendo e fazer tudo aquilo que eles pediram para você fazer. Está errado esse pensamento. Então, uma vez que você está como funcionário de uma empresa, você está sujeito às regras daquela empresa. Então, meus irmãos, aquela pergunta que eu fiz no começo: disciplina bíblica, a igreja anterior, as igrejas do passado, praticavam disciplina bíblica ou isso é coisa que nós inventamos agora? A resposta óbvia é não. Fica evidenciado, se nós estudarmos qualquer período da história da igreja, nós iremos descobrir que a disciplina bíblica sempre esteve presente como uma doutrina importantíssima para a preservação da igreja. Eu quero encerrar lendo um texto e abrir, caso alguém tenha alguma pergunta ou comentário. Nosso testemunho glorifica a Deus? Essa é uma pergunta aqui que eu quero encerrar e ler 1 Coríntios para dizer isso. Irmãos, nós não podemos esquecer que nós estamos sendo lidos a todo momento. E não é, todas as pessoas leem todo mundo. Quando eu estou aqui pregando, o pastor Marcos está aqui pregando, nós lemos vocês. Não é porque nós estamos averiguando ninguém, não. É comum do ser humano ler as pessoas. Vocês estão me lendo agora. A maneira como eu falo, a roupa que eu estou vestindo agora, o conteúdo que eu estou falando, tudo isso exerce uma força sobre vocês. Exerce uma influência sobre vocês. E isso não só na igreja, mas fora da igreja também. Então a grande questão é, em toda essa situação da disciplina bíblica, nosso testemunho glorifica a Deus? Quando eu falo testemunho, eu não estou falando somente de palavras não, ok? Lá em 1 Coríntios 6, de 9 a 11, o apóstolo Paulo diz assim: não sabeis que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não vos enganeis, nem impuros, nem idólatras, nem adúlteros, nem efeminados, nem sodomitas, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. O apóstolo Paulo faz aquela pergunta retórica, né? Não sabeis isso? A resposta óbvia é sim, Paulo, a gente sabe. Porque nós somos chamados para caminhar com um Deus santo, que exige que nós sejamos santos, porque Ele é santo. Nós já fomos ensinados disso, que esse tipo de situação não condiz com alguém que foi chamado para ser santo, para andar com o santo, santo, santo. Aí o apóstolo Paulo termina com uma cajadada assim para nós, ó. Verso 11: tais fostes, tais fostes alguns de vós, mas vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. O apóstolo Paulo está dizendo o seguinte: ô igreja em Corinto, vocês foram
constituídos por adúlteros, impuros, efeminados, sodomitas, ladrões, avarentos, bêbados, maldizentes. A igreja foi formada dessas pessoas, Henrique. Olha a igreja de Corinto, olha os membros da igreja de Corinto. Impuro, idólatra, adúltero, efeminado, sodomita, ladrão, avarento, bêbado, maldizente, roubador. Foram esses que ouviram o evangelho. Mas o apóstolo Paulo diz assim: tais fostes, ou fostes no passado, vocês eram impuros, vocês eram idólatras, vocês eram efeminados, vocês eram sodomitas, eram ladrões, eram avarentos, eram bêbados, eram maldizentes, eram roubadores. Mas não mais, porque vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados em o nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. A igreja é constituída, sim, de pecadores. Inclusive, alguns pensam errado, né? Quando eu estiver pronto, eu vou para Cristo. Você não vai vir nunca. Você nunca vai estar pronto. Quando eu deixar de cometer esse pecado, eu vou. Não, vem agora. Vem sujo mesmo. Porque se tem uma coisa que Deus sabe fazer, é limpar os imundos. Então a igreja, ela é cheia dessas pessoas. Essas pessoas, nós éramos, irmãos, isto. Mas nós não somos mais. Somos santificados. E daí a disciplina bíblica, ela ocorre por quê? Exatamente por causa disso. Porque a igreja é composta dos santos, miseráveis, mas santos por causa de Cristo, não por causa de nós mesmos. E o próprio Senhor Jesus disse o quê? Toda árvore que não dá fruto, o que o Pai faz? E o que mais? Lança no fogo. Mas e a árvore que dá fruto, o que ele faz? Carinzinho nela? Não. Ele também corta. Vocês já leram esse texto, não é, João? Toda árvore que não dá bom fruto, o Pai corta e lança no fogo. Mas e toda árvore que dá bom fruto? O que o Pai faz? Carinzinho nela? Não, ele também corta. Mas sabe qual é o objetivo do Pai ao cortar a árvore que dá bom fruto? Para que vá e dê mais fruto ainda. Oh, a disciplina bíblica é Deus, me podando. Sabiam que quanto mais você poda algumas árvores frutíferas, mais frutos elas produzem? A disciplina bíblica é quando Deus vem com a faca e tchau, com o objetivo de que eu frutifique mais para a glória dele. Eu encerro aqui, abro para comentários e perguntas. Graças a Deus eu consegui terminar 10 minutos antes. Não entendi. Sodomita? Boa pergunta. O sodomita é uma palavra que vem lá do Antigo Testamento. Sodomita é uma palavra para designar pessoas que têm relações sexuais com outra pessoa do mesmo gênero. Homem com homem, mulher com mulher. Ok? Isso é um sodomita. A palavra, ela vem provavelmente de um contexto de Sodoma e Gomorra, que nós sabemos bem o pecado de Sodoma e Gomorra. Então essa palavra, ela ganha essa formação, essa construção a partir daí. Tá? Isso é um sodomita. Engraçado que ninguém perguntou: pastor, o que é um maldizente? Ninguém perguntou: pastor, quem são o que é avarento? Ô pastor, o que é um bêbado?
Ô pastor, o que é um idólatra? Estou dizendo isso porque às vezes, quando a gente lê algumas listas de pecado que Paulo fala e a Bíblia trata, a gente tende a olhar às vezes para o piorzinho. Não estou dizendo que foi o seu caso não, tá? Só um exemplo. É que a gente tende o seguinte, a gente começa a ler assim, ó. Ah, nem impuro. Ah, impuro não, eu frequento a igreja, eu não sou impuro não. Ah, nem idólatra. Não, eu não sou católico, eu sou evangélico, graças a Deus. Sou idólatra não. Ah, nem adulto. Ah, nunca traí minha esposa, nem meu marido. Ah, nem efeminado. O efeminado já está implícito na palavra o que significa, né? Nem sodomita. Ah, eu também não sou igual aquele bando daquelas pessoas que andam lá no grupo LGBTQIA+, eu não sou igual a essas pessoas não. Ladrão, nunca roubei. Avarento, que isso, eu dou dízimo. Bêbado, ah, graças a Deus eu não bebo. Ah, mas eu também não sou maldizente, ixi, nunca falei mal de ninguém. Ah, roubador, nunca roubei. Só que a gente precisa entender o seguinte, que todos esses tipos de pecado, irmãos, eles não têm só uma ênfase. Por exemplo, tem muita gente na igreja que está bêbado de muitas outras coisas. Não é de bebida, mas está bêbado, embebedado, embriagado com tantas outras coisas. Tem gente que está embriagado com rede social. Lembra que eu falei que o embriagado é aquele que passa a ser dominado pelo efeito do álcool? Tudo aquilo que me domina me deixa embriagado. Então tem que tomar cuidado. A bêbado, eu não sou bêbado, porque eu nem bebo. Às vezes tem umas bebidinhas aí que é até mais forte o cadinho. Mais alguém? Na verdade, irmãos, eu quero encerrar com isso e dando um exemplo para vocês de uma idolatria sutil. Na verdade, pastor Marco,
Essa é uma geração idólatra. Nunca se houve uma geração tão idólatra quanto a essa. Pastor, mas na época de Israel tinha poste ídolo para tudo quanto é lugar e o povo quebrava o pau. Não. Que não era fichinha perto da idolatria que se tem hoje. Porque naquela época o ídolo era o outro. Hoje o ídolo sou eu. Percebe? Você quer ver um exemplo? Já ouviram falar da self? Sabe o que significa self? Eu. Sozinho. Eu vou fazer uma self. Self em inglês significa eu. Apenas eu. Me. Quando nós ficamos chateados com alguém que nos feriu ou nos prejudicou, isso é lícito porque nós somos seres humanos. Nós temos sentimentos e nós nos ferimos. Porém, quando nós impedimos, quando nós nos endurecemos e não estamos dispostos a perdoar, nós estamos fazendo de nós mesmos um ídolo. Porque o dizer que eu não vou perdoar é dizer o seguinte, que eu sou tão digno que o outro não pode cometer esse tipo de ofensa contra mim. Percebe o ponto? Vou dar um outro exemplo sutil de idolatria. Pessoas que dependem extremamente, totalmente da opinião dos outros, para que elas se sintam bem e se vejam como indivíduo. Lá no fundo, talvez essa pessoa, ela esteja, no primeiro momento, a gente pense assim, essa pessoa está fazendo do outro o seu ídolo, porque ela depende da opinião do outro. Então o outro é o ídolo dela. Só que na verdade, ela é o ídolo. Porque ela entende que tudo em volta dela tem que convergir para ela mesma. Os meus pastores precisam sempre estar cuidando de mim. Os meus amigos sempre precisam estar comigo, me ligando. Na empresa eu preciso sempre ser reconhecido. O meu aniversário eu não admito que ele seja esquecido. Em outras palavras, eu sou o centro do universo. E eu não aceito que eu passe por este mundo sem ser percebido por você. Ou sem ser percebido pelo outro. Isso é um tipo de idolatria. Porque o único que deve passar e que está nesse mundo que não deve deixar de ser percebido é Deus. Quem sou eu? Eu sou só uma voz que clama no deserto. Eu sou lixo. Eu sou nada. O único que merece ser reconhecido é o Senhor. Então existem sutilezas na idolatria que a nossa matriz religiosa está tão preocupada com o catolicismo que o catolicismo chega a ser fichinha perto desses outros tipos de... Eu não lembro se foi... Vou encerrar aqui, eu não lembro se foi o Kierkegaard ou se foi um outro filósofo que diz que quem é mais honesto? O que está cheio de ídolos dentro do seu coração e nega? Ou aquele que se curva diante dos ídolos, literalmente, e o adora? Quem é mais honesto? Refletamos sobre isso, né, irmãos? Vamos orar? Pai amado, muito obrigado a Deus por este momento maravilhoso que o Senhor nos concedeu nessa escola. Que a mão do Senhor esteja sobre nós e conosco, Senhor. Que em tudo o seu santo nome seja glorificado. Não somente agora, mas para todo e todo sempre. Amém.